tema da aula passada foi calendários. E vimos a importância de se compreender que relação existe entre um calendário e a história do povo que o criou. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo preparado para mais uma aula? É isso aí, estamos preparados. E aí, pessoal? E aí, Oi, pessoal. gente? Estão animados? E aí? A turma aqui está super animada. Eu tô mesmo, Daniela, empolgadíssima. O tema da aula de hoje é discutindo os fatos históricos. Primeiro, que sempre vale a pena discutir qualquer fato, principalmente um fato histórico. E segundo, que quando a gente discute um fato histórico e encontra outras informações, a gente pode mudar sim a história do fato. Ué, como assim, Daniela? Veja, eu até concordo que a gente pode discutir um fato sim, mas como podemos pensar que o fato pode ser modificado por causa de uma discussão? Você poderia dar um exemplo? Ah, legal. Posso interromper um pouquinho aí, você, Maria? Claro, Glorinha? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu estou pensando aqui no caso das CPIs do Congresso, sabe? E elas investigam casos que já aconteceram e já foram contados. Mas os congressistas sempre acham informações ou versões sobre o caso que não tinham ficado claras antes. E assim a discussão acaba mudando o fato original, né? É verdade. É verdade. Olha, Walter, você trouxe um excelente exemplo. Exatamente. As CPIs fazem isso mesmo, né? Elas pegam um fato que já ocorreu, já foi contado, levantam outras informações, outros dados, e a história daquele fato acaba sendo recontada, né? Mas eu vou dar um outro exemplo. Daqui a pouco a Maria pediu para eu dar um exemplo, além desse do Walter, eu vou trazer mais um, Maria. E um muito corriqueiro em escola. Você que está lá na sala de aula com as crianças, você sabe como é que é, né? Por exemplo, uma briga na hora do recreio. Né? E que você, a professora, não viu direito o que aconteceu, e aí fica uma criança contando uma história, a outra contando outra história. E você não tem muito como resolver, né, essa situação da briga. Quer dizer, você tem que chegar e dizer, tá bom, eu resolvo o que aconteceu assim, o assado e pronto, está encerrada a história, né? Tá. Mas vem cá, me responde uma coisa, Daniela. Se a briga foi uma só e acabou de acontecer, por exemplo, como pode haver mais de uma versão sobre ela? É verdade. É uma só briga, Walter. Mas sabe o que é? Isso é muito comum na escola, sabe? Né, quê? Daniela? É. Ó, ontem mesmo aconteceu uma briga com as minhas crianças. Nossa. Eu chamei o Caio, um dos meus alunos, né? E ele disse que estava passando e o Arthur deu uma rasteira nele. Vixe, Maria. Meu Deus. Então, ele revidou com um empurrão, Ai. né? Aí o Arthur partiu para a briga. Ô, louco. Aí eu perguntei para o Arthur e ele me disse que não foi isso que aconteceu, não. Ele contou que o Caio estava mostrando a língua para ele já fazia um tempão. E quando passou perto dele, disse que ele era um frouxo. Olha só. Aí ele não aguentou e deu uma rasteira no Caio, que partiu para a briga. Uma confusão. Pô, isso aí foi sério mesmo. E como você conseguiu resolver isso, afinal? Quem estava com a razão, o Caio ou o Arthur? Pois é. Bom, eu não havia visto a briga, né? Então eu não podia saber qual dos dois tinha razão. Então eu chamei algumas crianças que estavam perto, né, para contar o que havia acontecido. Procurei umas testemunhas, vamos dizer assim, né? A Alice disse que o Caio que começou tudo. Mas
O Caio, o Arthur, é muito amigo da Alice. Entendi. O Arthur é amigo da Alice? Isso, o Arthur é amigo da Alice. Sim. Eu sabia que ela ia acabar defendendo ele. Ai, meu Deus. Já a Isabela, minha outra aluna, disse que o culpado de tudo era o Arthur, mas a Isabela é amiga do Caio. Aham. Então, eu sabia que ela ia inocentar, então eu fiquei mais na confusão ainda. Meu Deus, mas Maria, olha aqui. Ah. Mas que confusão. Como que você agora resolveu isso? Você acabou tendo mais versões da história? É. Como que você ficou sabendo quem estava falando a verdade, né? Quem que estava, então, dizendo a verdade a respeito da briga? Pois é, Glorinha, eu fiquei numa situação danada de difícil. Ah, é? É, porque olha, todas as crianças ficaram olhando para mim para ver o que é que eu decidiria, Aham. né? Que é comum isso. Eu tive que tomar uma decisão sobre o caso, né? Os dois foram considerados culpados e ficaram o resto do recreio sem poder brincar. Meu Deus. É, os dois ficaram muito bravos comigo, sabe, Daniela? É, dizendo que eu estava sendo injusta, que o outro é que era culpado e tal. Mas eu resolvi isso e pronto, senão a história não ia acabar nunca, né? Ai, meu Deus. Mas olha que interessante a situação que ocorreu lá e como você conduziu o caso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Veja lá, ó. Lá na escola aconteceu um fato. Esse fato que a Maria estava contando. A briga no recreio, no momento do recreio. A Maria, como não tinha visto o que tinha acontecido, chamou o Caio, um dos envolvidos na briga. E o Caio contou a história dele, a versão do Caio. A Maria achou que, por justiça, devia ouvir o outro envolvido na briga. Chamou o Arthur. O Arthur contou a versão dele, a versão do Arthur. Cada um contou uma história diferente. Então, sobre o mesmo fato, a Maria tinha duas histórias contadas. A Maria, então, para não ser injusta, chamou duas coleguinhas que estavam por perto, tinham visto a briga. A Alice contou a versão dela, defendendo o Arthur, pelo que a Maria explicou, são amiguinhos e tal. E aí, então, a Maria ficou agora com 3 versões sobre a mesma história. A do Caio, a do Arthur e a da Alice, e ainda chamou a Isabela. E a Isabela contou ainda mais uma vez a versão da briga, defendendo, nesse caso, o Caio. E ficou, então, a Maria com 4 versões. A Maria, que é quem tinha um certo poder nessa hora, tinha que resolver a história, construiu a sua versão final. Então, a gente tem a versão final do fato, que foi elaborada pela Maria. E ela resolveu, então, que tanto o Caio quanto o Arthur eram culpados. E não ouviu mais outras histórias. E ficou encerrado o caso. Nesse caso da história, da briga na escola, todas essas versões aqui foram para sempre esquecidas. A única que daqui em diante vai valer foi a versão elaborada pela Maria. Isso ocorre também diante de um fato histórico, que ocorre no nosso país ou qualquer coisa assim. O fato acontece, existem várias versões sobre ele, e alguém que no momento tem um determinado poder conta a versão definitiva, elabora a versão final, que algumas vezes pode ser uma mistura das versões ou, e inclusive isso acontece na maioria das vezes, acaba sendo a versão final baseada em apenas uma das versões contadas anteriormente. Todas as outras versões ficam esquecidas para sempre na história. Nossa, Daniela! Quer dizer, então, que se os alunos fossem escrever a sua própria versão do fato briga na escola, a história da tal briga seria diferente em cada história que cada aluno escrevesse, não é verdade? Ah, mas provavelmente. Olha só. Provavelmente. Se a Maria tivesse tido a chance de dizer para cada um deles, contem a sua história, escrevam a sua história, e eu vou escrever a minha, teriam quantas versões, tantas vezes a Maria pedisse para escreverem, né? Isso é verdade. Isso acontece também com o fato histórico, né? Um fato histórico, se todas as pessoas envolvidas que tivessem olhado, vivido, né, aquele fato, pudessem escrever o que viram, o que sabem, a gente teria milhares de versões sobre o mesmo fato. A situação problemática é que fica, entre todas essas versões, fica valendo aquela de quem tem mais poder no momento para impor a sua como verdadeira. E todas as outras versões ficam esquecidas para sempre, né? E aí precisam ser resgatadas para que o fato histórico possa ser contado de outras formas, né? E de que maneira a gente resgata essa história?
Pois é. Resgatar essas outras versões não é um trabalho muito fácil, não. É preciso um trabalho intenso de pesquisa de historiadores, historiadoras, pesquisadores de modo geral, que vão atrás de documentos que tenham de alguma forma registrado essas outras versões, que vão atrás de depoimentos. Se for um fato mais recente da história, a gente pode contar com a história oral, né, com depoimentos das pessoas. Enfim, o historiador ou a historiadora tem que ir atrás desses relatos, desses documentos que tragam a possibilidade de ser contada uma outra história, uma outra versão sobre o mesmo fato, né? Daniela, você pode dar alguns exemplos? Eu posso sim. E até 2 exemplos interessantes sobre 2 fatos históricos que são geralmente trabalhados nas escolas aqui no Brasil a partir de um único ponto de vista. E são 2 fatos históricos muito importantes para a história do nosso país. Vamos ver então o descobrimento do Brasil. A versão oficial, né, a versão que é válida, digamos assim, conta que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal para ir para as Índias, para descobrir um caminho, né, para as Índias, e acabou pegando um movimento de mar diferente e acabou vindo para as costas brasileiras. E assim descobriu o Brasil. Apesar de existirem já inúmeras pesquisas trazendo outras informações sobre o tal descobrimento. Algumas, inclusive, questionando o fato do descobrimento, dizendo o seguinte: ora, se quando Cabral chegou aqui e aqui viviam milhares de índios, né, cada um dentro da sua cultura, organizando o seu povo da forma que se adaptava melhor ao ambiente e à sua história, como pode-se dizer que Cabral foi o descobridor? Só descobre alguma coisa quem encontra algo inédito, vazio, desocupado. Se no Brasil já vivia tanta gente, os descobridores, então, são os antepassados desses que viviam aqui. E esses pesquisadores, historiadoras que levantam essas versões têm feito estudos fascinantes sobre a história do Brasil. Aqui, no Piauí, por exemplo, tem o Parque Nacional da Capivara, onde lá vários arqueólogos, antropólogos, pesquisadores, historiadores têm levantado vários dados sobre a pré-história brasileira. E esses dados levam o descobrimento do Brasil para milhares de anos antes de Cabral. Mas se a gente ainda não for entrar pela questão da pré-história e vamos pensar assim, descobre aquele que chega e conta para o mundo que chegou. Então, esses primeiros habitantes, os habitantes pré-históricos aqui do Brasil, nunca tiveram essa preocupação de contar para o resto do mundo que chegaram aqui e descobriram uma terra. Apesar de haverem vários registros, né? Pinturas rupestres, restos de peças, cerâmicas que eles deixaram, que são usados como fontes, como registros desse período. Mas, fora Cabral, há muitos historiadores que questionam o fato dele ter sido o primeiro europeu a chegar aqui. E há várias pesquisas que apontam outro descobridor do Brasil, como o espanhol Pinzón, que teria chegado em Fortaleza alguns anos, 2 ou 3 anos antes de Cabral. Então, se diz o seguinte: se ele chegou antes de Cabral, e sendo um europeu e contando para o mundo, por que não é ele o descobridor do Brasil e sim Cabral? Pois é. É uma pergunta que fica no ar e esses historiadores respondem da seguinte forma: é Cabral porque Cabral estava a serviço do rei de Portugal, que na época era o reino, né, mais poderoso do mundo. Era Portugal quem tinha as rédeas do jogo do descobrimento na mão e a Espanha vinha em segundo lugar. Então, tendo mais poder, os portugueses contaram a história, que acabou sendo a válida até hoje, a partir do seu ponto de vista. Meu Deus. Mas, Daniela, qual seria a história do descobrimento do Brasil? Aquela que eu escolhi, pronto? Como é que é? É mais ou menos, sabe? A história do descobrimento do Brasil, na verdade, deveria ser a seguinte: aquela que levasse qualquer um de nós, eu, vocês, qualquer pessoa, a compreender a existência das várias versões, sabe? A partir do momento que eu sei que pode ser contada desse jeito, daquele ou desse, eu até posso dizer que concordo mais com essa versão do que com aquela, que simpatizo mais com uma versão do que com a outra, mas eu sei que este fato pode ser contado de várias maneiras. E isso é um ponto importante. Saber que todos os fatos podem ser contados de versões, a partir de versões diferentes. Né? Pois é, então, que interessante, né, Daniela? Mas agora eu fiquei preocupada. Maria? Eu acho que eu fechei a história da briga lá na escola com a minha versão.
porque eu tinha poder para isso. As crianças foram vencidas pelo meu poder e não puderam ter a sua história conhecida por todos. Estou me sentindo meio mal com tudo isso. Será que tem alguma saída para a situação? A gente se sente meio mal nessas situações mesmo, Maria. Mas veja, a gente não pode esquecer que na escola, nós, adultos, adultas, professores e professoras, estamos lá para educar as crianças. Numa situação dessa, você pode, claro, ter a preocupação de fazer com que cada um possa contar a sua versão e tal, mas nós temos uma missão ou um trabalho acima disso também, que é de educar as crianças e mostrar para elas, com bom senso, de que há situações em que o adulto, né, a professora no teu caso, precisa definir o que aconteceu sim e precisa às vezes até punir os culpados. E você não foi nada injusta, não, veja, você nem colocou o Caio como culpado, nem o Arthur foi culpado. Você conseguiu equilibrar bem a situação, mostrar que os dois já estavam se provocando a tempo, né? E que então os dois seriam punidos. Mas a gente não pode também fazer sempre isso. Se houver nitidamente o culpado, ele deve ser punido. Só. E o outro deve ser, digamos assim, absolvido, né? Deve ser descontado, né, dele. Agora, quem tiver culpa, merece ser culpado. E pronto, né? E a gente tem que ficar menos preocupada com isso, se sentindo menos culpada, porque nosso papel na escola é de educar as crianças também. Né? Abrir espaço para elas, que elas contem as suas versões e no final mostrar que sim, que nós adultos temos sim que dar algumas respostas e ponto final. Senão é como você falou, a história não acaba nunca e eles não aprendem a respeitar, ter limites e tal, né? Ei, Daniela, e qual outro fato histórico que você disse aquela hora que queria discutir com a gente? O outro fato histórico é a independência do Brasil. Mas sobre ele a gente vai conversar depois do intervalo. Pode então ser? Tá bom, pode ser. Então, bom intervalo para todos. Então, pessoal, deu para descansar um pouquinho, pensar nas coisas todas? A gente volta do intervalo agora, conversando sobre aquela pergunta do Walter, né, Val? Ué, onde está o Walter? Ai, Daniela, pois é. Saiba que ele achou tão interessante o tema da aula a respeito da independência do Brasil que ele resolveu ir por conta própria na biblioteca ler um pouco mais a respeito dessas coisas, sabe? E depois, provavelmente, ele pega algumas anotações com vocês, se for o caso, né? Ele vai ficar sabendo de tudo que a gente viu aqui hoje com você. Oi, pessoal. Oi, Daniela. Eu tô aqui na biblioteca pesquisando sobre o nosso tema da aula de hoje. Legal, hein? Então, pessoal, parece que o Walter está lá estudando, pesquisando, né? Tá aprendendo bastante. Legal. Aliás, isso que o Walter está fazendo é uma coisa super importante de nós, professores e professoras, estarmos acostumados, desenvolvermos essa prática, né? Que é essa de ir à biblioteca, pesquisar, procurar em livros didáticos, enciclopédias, enfim, fontes variadas, informações sobre aquilo que nós estamos trabalhando com as crianças, né? Essa postura, aliás, né, da professora, do professor pesquisador, pesquisadora, precisa ser cada vez mais firmada entre nós. É uma cultura que a gente tem que aprender a construir entre o nosso grupo de professores, né? Então, vamos conversar sobre a independência do Brasil, né? Que lembranças vocês têm aí? O que vocês sabem sobre esse fato histórico, a independência do Brasil? Eu aprendi, por exemplo, Daniela, que Dom Pedro I, ele foi o herói da nossa independência e que ele gritou com muita coragem, independência ou morte! Né, Maria? Você conhece essa frase, né? Foi assim. E ele separou o nosso país de Portugal e acabou então aí que teve o nascimento do Brasil livre, não é mesmo? Só que, olha só, depois dessas nossas conversas de hoje, tô achando que tem muita coragem e muito herói nessa história. Será que não há outra versão? Sabe que tem outra versão sobre a independência do Brasil, sim, Glorinha. Olha só, Maria. Tá vendo? Mas antes da gente conversar sobre outra versão, queria ver se a Maria
não tem alguma informação sobre a independência, o que ela lembra, o que ela sabe? Bom, sobre o fato em si, eu sei a mesma coisa que a Glorinha, sabe? Mas há algumas coisas que eu nunca compreendi direito. Por exemplo, se ele proclamou a independência e foi um herói, por que pouco tempo depois foi embora meio fugido do Brasil e deixou seu filhinho pequeno com apenas 5 anos para ser o futuro imperador? Nunca entendi isso direito. Por quê? Porque um herói abandona tudo e vai embora, né? Pois é, Maria, que coisa instigante mesmo. Além disso, tem outra coisa que eu nunca compreendi direito nessa história. O Brasil fica independente e continua com o rei português? Sei lá, me parece que essa independência é meio pela metade, né? Pois é. Olha só, professor, outra coisa que me surgiu em mente agora. Nessa época, há muitos países na América Latina que também estão conseguindo a sua independência, não é mesmo? Verdade. E olha, todos esses países, depois de se tornarem independentes, tornam-se repúblicas. Por que o Brasil e só o Brasil se torna uma monarquia? Né? Olha, interessante a pergunta, mas que interessante a conversa de vocês, né? Porque, olha, vocês já estão discutindo o fato. Vocês têm lá uns dados, né? Que o Dom Pedro gritou independência ou morte e tal, mas ao mesmo tempo a Glorinha já estava questionando. Será que não tem herói e coragem demais nessa jogada, né? E ao mesmo tempo a Maria também já está trazendo outro dado. Assim, mas se ele foi um herói, por que ele vai embora e abandona o seu filho aqui, né? Essa discussão é interessante. Vejam, e se eu jogasse uma pimenta bem forte nesse pirão que vocês estão fazendo aí? Se eu contasse para vocês que, na verdade, a independência do Brasil foi proclamada por uma mulher. Eu ia ficar chocada. Essa pimenta é malagueta. É uma pimenta bem temperada, né, Maria? Mas vejam, tem uma pesquisa muito interessante, feita por historiadores da USP, resgatando documentos daquele período, que mostram que, na verdade, a independência do Brasil foi assinada no papel 5 dias antes de Dom Pedro puxar a espada e gritar independência ou morte. Né? Pouca gente sabe, mas nessa época, nas vezes em que Dom Pedro viajava para resolver alguma situação de conflito em outros locais que não no Rio de Janeiro, que era onde ele morava, quem assumia o governo, né, quem reinava no Brasil, era a esposa dele, Dona Leopoldina. E ainda tem gente que fala que nunca teve mulher governando o país, né? Mas vejam, várias vezes isso ocorreu. E cada vez que ele viajava, Dona Leopoldina, então, a imperatriz do Brasil, assumia o reino, né? Ela que governava. E numa dessas viagens, ele foi a São Paulo para tentar pacificar uma tentativa de revolta contra o seu governo. Dona Leopoldina recebeu de Portugal uma carta exigindo que Dom Pedro deixasse o Brasil e voltasse para Portugal, inclusive chamando ele de rapazote, de menino sem experiência e tal. Ela, então, reuniu os ministros, né, na sala do conselho e, junto com José Bonifácio, que é chamado o patrono da independência, assinou no dia 2 de setembro o documento que proclama a independência do Brasil. Depois de assinada a carta, né, esse documento, ela envia um mensageiro ao encontro de Dom Pedro, que nessa altura do campeonato está voltando de São Paulo, e envia para ele então esse documento dizendo: Pedro, não tem mais jeito, né? A situação está insustentável e você tem que gritar alguma coisa por aí, porque o que era para ser feito a gente já fez, nós assinamos o documento, o Brasil está independente de Portugal. Nesse momento, Dom Pedro, então, estava realmente voltando de São Paulo, às margens de um riacho, chamado Riacho Ipiranga, e junto com a comitiva dele. E ele, então, ao receber a carta da Dona Leopoldina, sem ter muito mais o que fazer, na verdade, puxou a sua espada e gritou independência ou morte, né? E ficou esse fato conhecido como o fato que marca a independência do Brasil de 7 de setembro, né? Ô, Daniela. Diga. Eu tô chocada. A independência foi assinada no dia 2 de setembro e tudo foi feito por uma mulher. Exatamente. Que versão interessante, né, Glorinha? Legal, né? Pois Puxa. E olha, eu acho que essa história não tem sido muito contada, não. Na verdade, eu nunca ouvi falar sobre ela. Sabe, Daniela? É verdade. Mas quem sabe, né? Eu acabei de me lembrar de alguma coisa, sabe, Daniela? O que Olha, estou me lembrando de que ano passado eu fui transferir o meu título de eleitor lá no TRE e no saguão
havia uma exposição sobre a história das mulheres no Brasil. Ah, é? E como o título meu saiu muito rápido, eu acabei dando uma olhada naquela exposição que tinha lá. E daí que você descobriu lá? Olha, Daniela, acabei vendo um pouco de informação a respeito da independência do Brasil. E tinha alguma coisa ou outra sobre a Leopoldina. Ah, e aliás, havia informações incríveis, Daniela. Mulheres que lutaram pelo fim da escravidão, mulheres que administraram capitanias hereditárias, mulheres que foram presas durante as ditaduras do país. Sabe que um órgão oficial como o TRE, para ele fazer assim uma exposição como essa, é porque os dados já devem estar mais que comprovados, não é mesmo? É verdade. Você sabe que esses fatos que você levantou aí, mulheres organizando, administrando capitanias hereditárias, mulheres que lutaram contra as ditaduras, mulheres que proclamaram a independência do Brasil, todos esses fatos já estão para lá de documentados, sim. E, na verdade, ocorre uma distância um pouco grande entre o resultado que os historiadores e as historiadoras estão conseguindo nas universidades e até o resultado dessa pesquisa chegar na escola. Está tendo um chão meio grande, né? A gente não está conseguindo levar para a escola as informações mais recentes das pesquisas. Mas essas pesquisas, elas já estão, sim, documentadas, estão comprovadas, né? E alguns livros didáticos já estão trazendo esses dados como dados para serem colocados e discutidos sobre esse fato que é a independência do Brasil, né? Que as questões históricas vai depender muito do poder vigente, né? É verdade. E eu estou imaginando por que o grito de Dom Pedro foi mais importante do que a assinatura da Leopoldina, né? Porque, e por que você acha isso? Eu acho que porque ele era homem, né? Era o imperador do Brasil, ele detinha o poder e tal. A Leopoldina restou o esquecimento e a sua versão nunca foi contada. É verdade. E aí a gente até lembra da versão dos seus alunos, né? Que não puderam contar. É verdade, a versão da Leopoldina foi esquecida, nunca foi contada. E Dom Pedro, por ser quem tinha o poder, acabou sendo aquele que contou a história da independência do Brasil, né? Contou e foi registrado através de pinturas. Um quadro muito famoso da independência do Brasil é o quadro, chamado exatamente Independência do Brasil, pintado em 1888 por Pedro Américo. Vejam, a independência foi proclamada em 1822, né? E somente, né, praticamente 60 anos depois, é que Pedro Américo foi chamado por Dom Pedro II, já imperador do Brasil, para fazer essa pintura. Ou seja, Pedro Américo não estava no local, ele não viu, ele provavelmente nem existia ainda nessa época do fato histórico, mas diante dos relatos feitos a ele sobre como ocorreu a independência, Pedro Américo, então, pintou esse quadro. Esse quadro, ele tem toda uma estrutura que mostra, né, no centro, o Dom Pedro I, com a sua espada na mão, né, em um ato de guerra, em um ato bélico, né, cercado de cavaleiros, todo mundo em posição de guerra, todo mundo preparado para a luta, né? Então, assim, mostra no centro do quadro um homem como herói, e como herói brasileiro desse período, um herói pronto para a guerra, né? Ou seja, um imperador, homem, pronto para guerrear pela independência do seu país. Mas esse não é o único quadro da independência do Brasil, não. E eu vou mostrar um agora para vocês, muito interessante. É esse quadro que foi pintado também depois do fato ter acontecido. É um quadro de 1922. Esse quadro foi exposto na Semana de Arte Moderna de 1922, a semana que comemorava exatamente 100 anos de independência do Brasil. Esse quadro foi pintado por uma mulher. O nome dela era Guilhermina de Albuquerque. Ela era uma pintora bastante conceituada, muito conhecida naquela época. E ela coloca exatamente nesse quadro a figura da imperatriz, da Leopoldina, né? Com o documento na mão, né? Com a caneta na mão. Ela está se preparando para assinar a independência do Brasil, rodeada dos ministros que estão auxiliando ela. Esse daqui, que está com o braço esticado, é José Bonifácio, o chamado patrono da independência. E é nesse momento, então, que a Georgina de Albuquerque coloca uma questão interessante. Coloca a mulher como um papel principal no movimento de independência do Brasil, nesse momento importante. E vejam que interessante, a visão feminina do quadro. Ela não coloca a Leopoldina no centro, ou seja, ela não está dando à Leopoldina um destaque maior do que o momento requer. Ou seja, ela assina a independência sentada
de forma muito elegante na sua mesa. Ela não está numa postura bélica, ela não está preparada para uma guerra, mas assim, com um ar sereno, ela está tomando a decisão que ela julga certa. Então, se a gente for comparar os dois quadros, a gente consegue compreender muito bem como a história acaba sendo construída, né? De uma forma contada pelos homens, né? O quadro do Pedro Américo mostra isso com uma força muito grande, uma força de quem vai para a guerra, ou de uma forma muito mais serena, decidida, assinando, né, então, um documento rodeada dos seus ajudantes, né, dos seus ministros. Essa, então, é a sessão do Conselho de Guilhermina de Albuquerque, retratando a independência do Brasil. Que legal. Daniela, Gostei bastante. E olha o que legal. eu percebi. Parece que, dependendo do ponto de vista, a gente vai tendo outras versões do mesmo fato, não é mesmo? É verdade. A gente podia ouvir uma história agora, que tal? É mesmo, Ver uma Marília? história? O que você acha, Daniela? Vocês sabem que professores e professoras, nessa lida diária, lutando com salário, lutando com a forma de trabalhar com as crianças, tendo que pesquisar, ser estudante, né? Além de ser professor e professora, a gente acaba tendo que matar vários monstros por dia, né? Domar os monstros que vão aparecendo, né? As dificuldades todas, para a gente, no final, conseguir olhar de frente para o monstro e falar assim, agora você é meu. Agora eu estou conseguindo fazer uma coisa muito melhor do que ficar com medo do monstro. Eu estou dando aula, estou construindo coisas muito interessantes, né? Então, eu queria contar para vocês uma história que é exatamente chamada Domador de Monstros. Olha só! Legal, Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá. É hora da história! É hora da história! Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino como você e eu, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar e viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio ficou com medo e, para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso e avisou. Aí vem um monstro de um olho só. Puxa. Quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, de um olho só, olhando para ele. Aí Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou, aí vem um monstro, de um olho só e duas bocas. Puxa. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, com o seu olho só e suas duas bocas. Aí Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem o monstro, com um olho só, duas bocas e 3 chifres. Olha só. Ai, professora. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. Lá estava o novo, olhando para ele, com seu olho só, suas duas bocas e seus 3 chifres. Daí a pouco, Sérgio disse, se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem um monstro, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres e 4 trombas. Nossa! Não vou mostrar para vocês. É muito feio. É terrível. Posso ver? Pode. Não vou mostrar para vocês. Ai. Você, olha. Ai. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas,
seus 3 chifres e suas 4 trombas. Sérgio começou a achar aquele monstro meio engraçado e ficou com vontade de rir do monstro. Mas, só para variar, falou: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. E o monstro da parede nem ligou. E aí o Sérgio avisou: aí vem o monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Meu Deus! É, olha aí, ó. Nossa! Tá ficando engraçado já. Mas esses monstros já estavam ficando muito engraçados e Sérgio, na verdade, já estava com muita vontade de rir. Então, ele abriu os olhos e o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele. Ah, é? O monstro agora já era horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido. Mesmo assim, com tanta vontade de rir, Sérgio ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Aí vem o monstro, de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. E Sérgio ria tanto que nem conseguia falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Legal. Ai, que divertido! Olha só, Maria! É. Legal. E é isso que a gente tem que fazer. Nós, professores e professoras, temos que conversar com nossos monstros, dominar os monstros e mostrar para eles que dá sim para fazer uma coisa muito legal na escola. Mas tem que ser firme, tem que ser com conversa e tem que transformar em um monstro fujão. Que legal. Legal, Isso né? mesmo, Legal. Daniela. Vire um professor, uma professora, pesquisador, pesquisadora. Você tem muito a ganhar com isso. O tema da aula de hoje foi discutindo os fatos históricos. E vimos como as diferentes versões sobre o mesmo fato podem levar as crianças, nós, a entendermos esse fato a partir de outros pontos de vista. Bons estudos! Para que as crianças fiquem mais seguras nesse espaço da escola, é importante que a gente deixe bem claro qual é a rotina.